sim! Galera, uma salva de palmas para ele. E agora sim. Valeu, valeu. Jabá É isso aí. tá em outro perfil, mas resolvemos, beleza? Caraca. Tá bom, tá É ótimo. muito zica isso aí, velho. Tá me escutando bem? E aí, tudo certo, Serginho? Jabá, é o seguinte, cara. Hoje eu acho que é uma live super diferente. É uma honra ter você aqui. Eu quero apresentar um pouco, eu quero falar um pouco de você para quem não te conhece. Galera, esse cara aqui é um artesão que faz as ferramentas que a gente usa para trabalhar. São pouquíssimas pessoas no Brasil que sabem fazer e têm o conhecimento que esse cara tem, tá? Então, hoje, eu quero que todo mundo escute com carinho as palavras dele, porque vocês vão saber coisas que vocês nunca souberam. Eu trabalho com tatuagem há 30 anos, sempre me dediquei pra caramba, adoro máquina de bobina, tenho máquina do Jabá, adoro, funciona bem pra caralho, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Regular a máquina de tatu, entender como ela funciona, é muito diferente de uma máquina rotativa, pessoal. E para mim, são anos de uso. O pessoal que trabalha lá no estúdio do Tatuiu, todo mundo me pede para regular a máquina. Eu adoro regular, eu sei. Eu tenho coleção de máquinas, eu tenho mais de 100 máquinas de tatu. E, puta, vamos escutar esse cara, que esse cara é fera. Só que eu peço um favor para vocês. As perguntas, elas têm que seguir a sequência do que a gente está falando, tá? Senão vira bagunça. Jabá, meu irmão, eu fiz aqui uma sequência de perguntas para você. Vamos Legal. tentar seguir elas, tá bom? Vamos sim. Pode ir lá, o papai precisa ficar agora aqui, tá? Muito bem, Jabá. Primeiro fala um pouquinho sobre você. Como é que você resolveu começar a fazer tatuagem, máquina de tatu? Como é que foi o processo? Foi difícil pra caramba? Tinha informação? Fala um pouco sobre isso aí, pessoal. Ô, Serginho, eu comecei a tatuar em 86 aqui em Brasília, né? E na época era muito complicado, né? Porque não tinha acesso a quase nada aqui, então era bem difícil. Então tinha umas máquinas, mas mola era complicado de conseguir. Quando estourava o capacitor, era foda até você encontrar o capacitor certo. E acho que como você também, a gente tinha que se virar, né? Para poder continuar tatuando, continuar trabalhando. Então, muita coisa era no improviso e tal, tentar achar mola para fazer aço, para fazer as molas e tal. E nessa caminhada, eu sempre me dediquei às máquinas, assim, na questão mecânica, na regulagem e tal. Sempre regulava as máquinas dos amigos e fazia algumas máquinas para mim tatuar. E com o tempo, comecei a fabricar assim profissionalmente em 2005, que eu comecei a fabricar. E quando meu filho nasceu, Arthur, eu com meu estúdio, tinha um estúdio já há 18 anos e estava um pouco cansado assim já. O meu moleque nasceu, queria ficar mais perto dele, aí minha oficina era em casa. Aí eu comecei a me dedicar mais às máquinas. Aí desde então, desde 2005, assim, fabricando as máquinas. Então a gente pode falar que você começou a fabricar as máquinas porque você tinha necessidade de ter um material bom e você não conseguia. Sim, sim, você não tinha muito acesso, né, a peça, mola, capacitor, essas coisas, você não tinha acesso, era pouca gente que tinha acesso. E na época, na década de 80, não é como hoje, assim, a maioria dos tatuadores era tudo muito velado, né, velho? Você ia no estúdio de tatuagem, se você Era ficava expulso. olhando muitos desenhos, o cara já perguntava o que você Era estava expulso. fazendo lá. Né? Então Ô, tinha que Jabá, se virar, velho. Aí foi deixa eu nessa te que eu contar. fui começando. Deixa eu te contar uma história que você vai achar o bico. Isso em 90, você está falando de 1980, eu comecei em 93. Em 93 eu fui lá em Santos, tinha lá o Uruca na Praia Grande e o Sim. Luke em Santos. Cara, eu fui no estúdio do Luke, ele tinha as máquinas dele, ele colocava Durepox. Pra você não ver como é que a máquina era feita. Sim. E você ficava lá 5 minutos e ele perguntava, você vai tatuar? Não, não, sou tatuador. Ah, sou tatuador? Vaza.
Vaza, ninguém Era gostava, né, assim, velho? cara. Pô, quero aprender. Vaza. Então a gente tinha Eu essa meio que, dificuldade. sim, eu meio que Que tenho bom um que pouco não de era só saudade. comigo, né? Continua aí, fala aí. Eu meio que tenho saudade dessa época, assim. Era um lance assim mais difícil, mas eu acho que a tatuagem era mais valorizada, a questão era mais velada, era mais mistério assim a tatuagem, né? Era mais mágico a parada. A tatuagem é mágica, né, velho? É magia pura. E naquela época era mais assim, né? Até você conseguir ter o conhecimento, conseguir ter acesso a alguma coisa, você tinha que ralar muito, tinha que mostrar para que você veio, senão você não conseguiria. E era complicado porque a gente não tinha o conhecimento. Na verdade, você não sabia nada. Aí você não sabia por que estava dando errado as coisas. Era a agulha, era a tinta, era a regulagem da máquina, era a voltagem. E era aquela coisa que era um mistério e você tinha que ficar decifrando, cara. E só você podia perceber isso, porque não tinha internet, não tinha nada, né? Não Vivemos tinha, isso, né, tinha que se Jabá? virar. Isso não volta mais, brother. Isso não volta mais. Não, isso aí Cara, já foi. cara, tem tanta coisa que eu quero perguntar para você e eu vou tentar ser o mais rápido possível porque a gente tem muitas pautas aqui. Primeira coisa, irmão. Primeira coisa, o que que é uma máquina de tatu? Velho, a máquina, o funcionamento da máquina é bem simples, né, velho? São as bobinas que formam um eletroímã, um campo magnético que atrai o batedor. Ela fecha o circuito e atrai o batedor para baixo. E tem um contato que fecha, né? Então, com o efeito da mola, ele volta e liga de novo e vai constante, né? A energia da máquina ela vem, passa aqui pelo blinder, o positivo, entra nas bobinas, magnetiza as bobinas, fecha o contato aqui em cima, magnetiza e puxa o batedor. Puxou, abriu o contato, soltou. Isso faz ela funcionar, né? E Constante. o que que faz? Porque assim, o sistema eletromagnético puxa o batedor para baixo e ela Sim, gruda nas bobinas. O que que faz isso. ela soltar e jogar para cima de novo? É esse contato, parafuso de contato. Aqui, entre a mola dianteira e o parafuso, é o circuito fechado, né? Então, ela magnetizou, puxou, desligou. Com o efeito da mola, subiu de novo, ligou novamente. E assim, É, é muito contínuo. louco. É muito louco. Parece ser uma coisa super, super simples, mas não é. Esse negócio da máquina de tatu, cara, ela, eu pelo menos falo para todo mundo que as máquinas que eu tive, todas tinham alma. Sim, Cada máquina, ela tem uma alma diferente da outra. E por mais que você tente, sei lá, cara, quando quebrou uma mola de uma máquina, ela já mudou, nunca foi mais a mesma. Mesmo a gente gostando de mexer, tentando mexer, ela nunca foi mais a mesma. Explica pra gente, já que a gente já entendeu um pouco sobre o funcionamento dela, qual é a função da máquina dianteira, da mola dianteira e da mola traseira? Como é que funciona isso? cara, a mola traseira, ela que dita um pouco da força da máquina, né? Mas a E força o a quê? Ela mola manda para cima, manda dianteira, para baixo? sim, ela voltando, né? Volta para cima, então ela dita um pouco da força da máquina e a dianteira um pouco da velocidade da máquina. Então, a Então, mola traseira, ela dá força e a mola da frente, ela dá velocidade. sim, ela dita um pouco da velocidade. Uma mola mais curta, a máquina vai ser um pouco mais rápida. A mola mais longa, uma batida mais macia, mais aberta, né? Mais lenta um pouco. E nisso dá para fazer muita jogada, a mola mais grossa atrás, mais fina na frente, dependendo do tipo de funcionamento que você quer. Explica para mim, Jabá, a diferença das molas. Por que a gente tem numerações de molas diferentes? Por que uma mola ela é mais fina, uma mola é mais grossa?
Por que eu tenho que colocar uma mola mais grossa atrás, uma mais mole na frente, mais fina? Isso é uma coisa que todo mundo tem dúvida e muita gente não entende. Velho, isso depende muito, Serginho. Tem muito fabricante que gosta de usar uma mola 18 atrás, uma 20 na frente, mas depende um pouco também da simetria da máquina, para que a máquina foi fabricada, para que ela foi feita. Geralmente as molas mais macias para uma batida mais longa, uma batida mais, vou te dizer assim, uma batida mais lenta, né? Para as máquinas de pintura, para as máquinas de sombra, é legal as molas mais brandas, né? Mais finas. Você acha que uma mola... A gente está falando do quê? Da mola traseira ou da mola dianteira? Ou das duas? Das duas. Entendi. O Jabá, antigamente, quando eu comecei a tatuar, a gente tinha acesso, que eram as máquinas de sonhos da gente, eram a Mic Sharps, né? Sim. A Mic Sharps, ela vinha com uma mola, que era uma mola, eu não sei qual que era a mola da Mic Sharp, não tinha numeração naquela época, a gente não sabia bem como é que funcionava. Mas era uma mola que ela não empurrava, a máquina era linda, maravilhosa, eu amo elas, mas ela não empurrava mais que 11 agulhas. Era uma máquina fraca, era uma máquina que ela... mesmo a gente mudando as molas e as experiências todas que eu fiz, era uma máquina que ela não conseguia ter potência de empurrar, né? Sim. E uma coisa que eu quero deixar para a galera, que a gente está falando para quem não entende, e muita gente que não entende, eu tenho uma teoria que se chama a teoria do martelo, né? Sim. Qual que é a teoria do martelo? A teoria do martelo é a teoria da pancada, a pancada que a máquina consegue dar nas agulhas. Se você tem uma agulha pequena, poucas agulhas, a máquina não precisa de tanta força. Se você tem mais agulhas, a máquina precisa de mais porrada. E isso você multiplica com a velocidade da máquina. Então você tem que fazer essa jogada para saber como é que você tatua. Esse é o segredo, né? E o que eu quero entender é como é que a gente faz para usar esse conhecimento junto com mola. A mola tem que ser menor, mais fina. Quanto mais fina, mais velocidade ela tem, mais força. É isso que eu quero entender e o pessoal quer entender isso. A mola mais fina na traseira, ela vai dar esse efeito que você quer, de martelo. Ela vai funcionar mais rápido um pouquinho e com essa jogada de martelo. Com um batedor mais pesado um pouco, ela dá esse efeito. E pode usar também uma mola mais fina na frente também. Aí vai dar esse efeito que você quer, vai dar essa porrada. Tipo umas máquinas que tem agora, umas long frame, que o batedor é bem longo e as molas quase não tem pressão. Pouca pressão na traseira. E na aí ela dianteira dá aquele também. curso, né? Ela dá aquele ela curso fica longo. com o curso longo e tipo uma chicotada. Fica bem... né, que fala... Isso. Fica... que tem. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui, mais ou menos, para ter uma ideia. Ó, essa já é com um batedor longo, tá vendo? Batedor bem longo. Sai para fora pra caramba, Sim, esse é um batedor, deve dar 45, 50 milímetros. Quanto maior, galera, quanto maior o batedor, maior é o curso que ela dá. Ela fica mais lenta também, não é isso? Sim. Quanto também menor o batedor, mais rápida ela é. Quer dizer, essa é uma máquina para pintura. Quanto menor o batedor e mais rápida, é uma máquina para traço. Máquina para traço, isso. E tem também esse esquema do gap aqui, Serginho, que é essa distância entre a base da mola e o batedor. Quanto mais Chega mais perto para a gente ver. Chega mais perto para a gente ver. Essa distância entre o batedor e o chassi da máquina, ela dá velocidade, correto? Correto. Essa distância, quanto mais longa um pouquinho, ela vai dar mais esse efeito que você quer. Vai dar mais porrada. Que ela vai ficar mais longa
sacou? Fica mais longo o batedor e tem mais espaço para a mola trabalhar. Ela não vai ser tão curtinha. Então a batida fica bem longa. E nessa escotada que você quer. Pessoal, para vocês que estão assistindo, o que vocês têm que entender é o seguinte. Sobre regulagem de máquina. A máquina, ela tem que ser feita, tá? Por uma pessoa que entende, tá? Não adianta você ir lá e comprar uma máquina num site gringo, pagar uma fortuna e você não saber o que fazer com ela. Você tem que pegar uma máquina para o que você vai usar. Vou usar a máquina para fazer uma linha grossa. O que precisa ser a máquina? Rápida, porque é linha, e tem que ter força. Vou usar para uma linha fina. Minha mão é muito rápida. Eu gosto de fazer o traço rápido, de uma vez só. Máquina com muita velocidade e curso pequeno, então tem que ser uma máquina para isso. Então o que vocês têm que entender? Não adianta, galera, vocês ficarem perdendo tempo comprando uma coisa lá fora e sem saber para que ela é feita. O que vocês têm que fazer? Procura o Jabá. Fala para ele, Jabá, vou querer fazer uma máquina de linha grossa. Eu quero uma máquina de pintura, eu preciso de uma máquina com pintura para mais de 15 agulhas. Ele vai criar uma máquina para vocês, uma máquina com força. E aí você vai falar, eu gosto de uma máquina rápida ou eu gosto de uma máquina lenta. E aí ele vai montar a máquina própria para vocês. Então não adianta. Todo mundo me pergunta, pô, como é que regulo? E aí você já tem uma máquina que não serve para isso. Né? Tem muita gente já que me pergunta como é que eu regulo essa máquina para pintura. Eu falo, essa máquina é para traço. É para traço, não tem como. E não tem o que fazer, turma. E não tem uma receita de bolo também, Serginho? Tipo assim, eu posso falar várias regulagens, mas vai de cada um, vai da mão, vai da velocidade. Acho que tem que entender o máximo, o básico para você chegar no seu aperfeiçoamento com a sua máquina, o que você quer tirar dela. Tá ligado? Porque não tem uma receita de bolo. Às vezes, a regulagem que eu uso não é a mesma que você usa. Isso é um pouco complicado, né, velho? Por causa da velocidade da mão. O que serve para mim não serve para você, por quê? Às vezes, eu, por exemplo, como é que eu gosto de traçar? Eu gosto de traçar de duas maneiras. Eu tenho duas máquinas que eu gosto sempre de ter para traço. Uma que é puxar o traço de uma vez só, e a outra que eu gosto de serrilhar. Eu venho trabalhando, lapidando o traço. A que eu uso para lapidar o traço é uma máquina mais lenta e ela é mais suave, ela não é tão dura. Então eu sei que essa máquina vai ser para fazer isso. Ela não serve para puxar a linha de uma vez só. Né? A outra, que é rápida e dura. E eu uso para puxar a linha de uma vez só. Isso serve para pintura também. Então, pessoal, não adianta, vocês têm que pedir para o cara construir uma máquina para vocês, para o que vocês querem. Vocês têm que saber o que vocês querem tatuar. Eu gosto de uma máquina de pintura rápida e pesada, que empurra muita agulha. Eu gosto do rastelado. Então, pessoal, tem que construir a máquina. Por mais boa que a máquina seja, se ela não tiver construída para isso, vocês nunca vão dar a regulagem. É ou não é, Jabá? Não vai regular porque você quer. As máquinas hoje em dia são específicas. Antigamente, não. Antigamente a gente usava uma máquina para tudo, regulava ali híbrida. O oitinho mais abertinho e era pintura, traço, sombra, fazia tudo com ela. Hoje saúde, dia, brother, não. Saúde. Saúde, vamos? Vamos. Hoje em dia não, tem máquinas específicas. Dá para montar uma máquina específica, tanto para uma praninha fininha, para 5 até 5 agulhas. O bold line de 7 em diante, 9 até 20, 25 agulhas. Tranquilo, e trabalha suave, com a voltagem baixa. Tranquilo. Ô, Jabá, me fala uma coisa. Como é que é o seu processo quando você pega um cara que fala assim, Jabá, faz uma máquina para mim? E aí você não sabe como o cara tatua e você tem que criar uma ferramenta para o cara, porque se você não fizer do jeito direitinho, ele pode até falar que a sua máquina é uma porcaria. Sim, né? com certeza. Isso é uma coisa super difícil, né? Você tem que entender como é que o cara tatua, você tem que olhar ele, como é que funciona esse processo?
Sérgio, eu converso bastante antes e dou uma olhada nos trabalhos dele, nas tatuagens dele. Aí, a partir do trabalho dele que eu vejo e com a conversa, aí dá para sair o jeito assim da máquina. Né? Quando é um amigo assim que já entende um pouco mais, ele já chega falando, eu quero assim, pá, batedor mais pesado, gap mais longo, aí é mais tranquilo. Mas fora isso, eu sempre dou uma olhada nos trabalhos e converso com o cara, né? Converso para ver como ele trabalha, né? Para mim ter uma ideia para poder fazer. E são únicas as máquinas, né? Isso é uma a uma, né? É São direcionada únicas. mesmo. Gosto de trabalhar assim, fazer direto para o cliente, assim. Não costumo fazer muita. Pessoal, a conexão do Jabá tá meio ruim, hein? Pessoal, estamos aqui, ó. Caiu a conexão dele. Ele vai mandar de novo aqui. Não sei o que está acontecendo. Mas assim, máquina de tatu, meu conselho para vocês é não comprar máquina assim pronta. Pede pro cara fazer para você. Você tem uns caras fudidos no Brasil, os melhores construtores de máquinas são brasileiros, gente. Os melhores. A gente tem aqui, cara, uns caras que os gringos ficam pagando pau pra gente. Tem o Jabá, tem o Paulo Fernando, tem a Corum. Cara, a gente só tem cara fudido. Chega pro cara lá, meu, vai lá, gasta um pouquinho mais e pede pro cara construir a máquina para vocês. Pessoal, vocês querem me perguntar alguma coisa aqui enquanto o Jabá não volta? Porque a estrela é ele, não sou eu. Se tiver alguma dúvida aqui, eu tento esclarecer para vocês. Pô, Caio, obrigado. A Black Chip foi legal pra caramba. Pena que faltou uma parceria da prefeitura lá, né? E aí complicou pra gente na época, mas dei o meu melhor, irmão. Gatone, tá, show? Gatone também é fudido, cara. Então, não dá, tem um monte de gente boa, não dá pra eu ficar mencionando todo mundo, né? Fala, Mauro Nunes! Porra, que honra, hein? Legal pra caramba. Por que as máquinas esquentam? Deixa eu falar uma coisa. Ó. A máquina esquenta por quê, cara? Pode ser por um dos motivos mais fortes é o capacitor. O capacitor, o que ele faz? Quando entra energia na máquina, a energia ela é cortada. Ela fica cortando no capacitor. Então, o capacitor fica cortando energia. Por isso que ele solta, levanta e solta, levanta e solta. É o capacitor que faz isso. Senão ela gruda e fica toda para cima. Quando o capacitor está com defeito, ela esquenta e sai aquela faísca azul. Por isso. Puta, indicação de leitura, puta, tem vários, cara. Se você entrar na internet hoje, tem vários sites falando sobre máquina de tatu. Pessoal, tô tentando aqui falar com ele de novo, não consigo. Ô, Gabriel, é o seguinte, cara, você está me perguntando sobre o tamanho das bobinas, né? Quanto menor a bobina, mais rápida a energia vai passar nela. Quanto maior a bobina, mais lenta passa. O que isso significa? Mais rápido, mais velocidade, menos potência. Maior, né? Menos velocidade e mais força. Então, pode perceber, todas as máquinas que têm uma bobina maior são máquinas para pintura forte. Você vê as máquinas mesmo grossas, que gostam de usar agulha grossa, são tudo com bobina larga, né? 12 voltas, 10 voltas. Vamos lá já, vamos tentar entrar de novo aqui. Pessoal, desculpa, a conexão tá... Obrigado, Mauro. Mauro, tô com saudade de você também. Vai lá na loja visitar, cara. Para de ficar na mimi, vai.
Vem aqui, filho, dá um tchau pro Mauro aqui, ó. Fala, tio Mauro. Tchau. Rick, ó, seguinte, cara, tudo influencia, cara, tudo. A máquina, ela é... O chassi, ele tem que ser rígido. Ele não pode ser o chassi, menos ela vai vibrar, certo? Então, as máquinas que elas são com chassi esculpido, né? Que não são soldadas, que não são parafusadas, elas são melhores, elas vibram menos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Puta, Sally, você tem uma Uzi? Meu Deus, cara, eu tenho aqui, eu vou te mostrar uma pra você. Olha isso aqui, ó. É só essa daqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é velho, hein? Luiz Gordo, o Du era um cara fudido na construção de máquina. O Ricardo está me perguntando sobre as pens. Cara, na boa, as pens são máquinas super tecnológicas que elas já vêm prontas e funcionam muito bem. Muitas pessoas se adaptam a elas, né? Eu não me adaptei, assim, eu uso para pintura, mas a tatuagem, 80% é o traço. E para mim, a máquina de traço é a máquina que manda. Eu não consigo tatuar com máquina pen rotativa, não consigo. Tem muita gente que consegue, e eu valorizo muito, do parabéns, mas eu não consigo, eu não me adapto. Então, eu dou muito valor para a máquina de linha. A máquina de bobina é o que eu mais gosto, galera. Pessoal, tem muita pergunta aqui. Ô, Jabá, eu tô tentando aceitar aqui, não tá indo. Manda de novo, por favor, cara. Vou tentar aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Não tá aparecendo aqui pra mim, Jabá. Manda de novo, brother. Manda de novo. Quer parar com isso? O cara tá infernal, gente. Ele fica jogando as coisas aqui em mim. Pessoal, se quiser ir perguntando, vamos perguntando. Bico de aço. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Dida, barbearia. Não tá aparecendo, galera. Não tá aparecendo. Ó, alguém me perguntou sobre bico de aço. Lorenzo, abaixa isso aí, por favor. O bico de aço, ele sempre vai ser mais preciso. Ele não trepida, ele é sólido. Deixa eu ver, tem uma outra solicitação. Não tá, Jabá, não tô conseguindo ver sua solicitação aqui, ó. Tem Dida Tatu, barbearia Nica. O Dair, o que influencia tudo, cara, na velocidade, ele tá me perguntando. A bobina, o tamanho da bobina e o tamanho do batedor e a mola vai influenciar na velocidade, entendeu? Jabá, por favor, cara, me dá uma força aí, cara. Tem um monte de solicitação aqui, ó, mas eu não tô vendo a sua. Tem uma barbearia. Você tá me chamando como, cara? Tá aqui, ó. Yasmin, é o seguinte, tá falando que você comprou uma máquina de traço para traço fino, tá? Máquina de traço fino, ela tem que ser uma máquina delicada. Ela tem que ser uma máquina suave. Traço fino, você não pode ter muita força. Se você tem muita força, o que é muita força? A máquina, ela tem que ser rápida, tá? E a mola ela tem que ser suave. Ela não pode ser uma máquina, uma mola muito dura. A mola dura traseira vai te dar velocidade. A mola da frente, ela vai te dar suavidade.
Entendeu? Aí você consegue, filho, por favor. E aí você consegue fazer uma linha rápida e fina, tá? Então pega uma máquina suave, uma máquina, sabe, mole, para você fazer isso aí, uma máquina leve. Se você pegar uma máquina muito rápida e muito pesada, muito forte, você vai estourar os traços, você vai rasgar a pele das pessoas, não é legal, tá? Isso daí você tem que tomar muito cuidado. Chip descartável influencia nos traços, sim, viu? Eu só uso chip de aço para linha, tá? Adoro o chip de plástico para pintura, mas de aço não. De aço só para linha. E galera, cadê o Jabá, meu? O Jabá que é a estrela do negócio aqui. Léo, você está me perguntando sobre as agulhas. Influencia também. A agulha de linha é uma agulha fina, tá? Ela não pode... Para quem não soldava agulha, fica mais complicado eu explicar isso. A agulha ela tem que ser perfeita. Quem daqui usa uma lupa, quando abre uma agulha que vocês compram pronta, quem pega uma lupa e olha para a agulha assim, vê se ela tá boa? Vocês deveriam olhar, porque se vocês pegam uma agulha e não sabem que ela tá errada, às vezes ela tá torta na ponta, por isso influencia muito. Meu, a melhor máquina para começar a tatuar, Cristian, é uma máquina que funcione bem, não tem segredo. Pega uma máquina normal. É difícil de falar isso aí, cara, porque uma máquina para linha não vai ser uma máquina boa para pintura. Você tem que ter duas. Compra duas, cara. Compra uma para linha e uma para pintura. Isso aí. William, a máquina está trepidando e a batida dela não é uniforme. O que seria? Ah, amigão, pode ser muitas coisas, né? O segredo da máquina é ela ser sólida. Ela tem que ter um chassi sólido. O que faz a máquina trepidar muito é ela ser fina. Tá vendo essa daqui, ó? É um chassi fino. Essa máquina vai trepidar. Essa máquina eu comprei em Londres em 95, quando eu fui para lá. É uma máquina muito legal. Ela tem osso aqui, desculpido uma caveirinha. É uma máquina ruim. Tá vendo que ela é bem fininha? Máquina boa mesmo, ela é toda sólida. Isso evita ela trepidar. E aí você tem toda uma construção, né? Para ela ser rápida ou não. Você vê que aqui, ó, quando você aperta aqui, ó, ela não encosta e tal. É uma máquina legal, mas... Enfim, né? Galera, vocês têm que investir em máquinas boas. Felipe, tem tinta que fica mais que as outras? Meu, tinta boa é sempre melhor, né, meu? Secou. Agulha para traço, abrir no isqueiro, perfura mais? Não. Quando você pega uma agulha que ela está muito soldada, muito próxima uma da outra, e aí pode cortar a pele, você abre ela com o isqueiro, ela vai fazer isso aqui, ó. E aí ela faz uma máquina, faz uma linha mais sólida, é melhor, ela não machuca tanto. E pinta mais rápido também. Jabá, não tô... Aqui, ó, vamos ver. Tô tentando, Jabá. Se você não entrar, vamos no áudio, brother. Fala, Sérgio, tá zica aqui hoje aqui, velho. Não sei o que tá acontecendo. Vamos no áudio, brother. Vamos no áudio. E aí? Galera, desculpem, tá? Eu vou perguntar aqui mais algumas coisas pro Jabá, porque eu tenho muita coisa para perguntar para ele. Eu não vou responder vocês agora, tá? Jabá, fala um pouco pra gente sobre voltagem, força e velocidade das máquinas. Serginho, vai depender da máquina. A voltagem depende da máquina. Imagina que seja uma máquina qualquer, assim, ó. O que muda na velocidade, a voltagem para velocidade, para força? Explica pra gente.
Galera, o Jabá caiu de novo, eu não tô acreditando. Pessoal, desculpa, que eu não sei o que está acontecendo hoje, juro por Deus. Galera, desculpa, tá osso hoje. Tá muito difícil. Jabá, tá na escuta? Tô escutando, tá difícil aqui, não sei se é a conexão que é. Para mim também, eu tô aqui com a internet cheia, aqui até o talo. A conexão na minha casa é muito boa, mas eu não sei o que está acontecendo. Uhum. Geralmente as máquinas hoje em dia trabalham com uma voltagem bem baixa, né? De 7 volts, no máximo 8, 9 volts. As mais antigas trabalhavam bem mais, né? E as Mic Sharps com de 12 volts em diante, né? 10 volts, depende. Mas quanto mais voltagem, ela vai trabalhar mais rápido, vai ser mais forte. Mas vai depender muito se ela vai funcionar constante, né? Me explica uma coisa. Eu tenho uma máquina de bobina, certo? Tenho uma máquina de bobina. Se eu colocar mais voltagem nela, ela vai ter mais velocidade ou ela vai ter mais porrada? Ou os dois? Como é que funciona isso? Ih, caiu de novo. É possível. Ô, Diarte, estamos tentando responder aqui a sua pergunta, cara. Vamos tentar de novo. Tá na escuta? Tá na escuta, Fala, meu Serginho. brother? Agora sim. Vamos ver se vai agora. Ela vai ficar mais forte e aumenta um pouco a velocidade também, Sérgio. Mas ela vai ficar mais forte. Mas dependendo da máquina, se você pôr uma voltagem maior, ela pode ficar forte, mas em compensação ela pode esquentar bastante, dependendo da máquina. Como é que eu sei isso, cara? Porque assim, ó, para mim, no meu conhecimento, eu sempre achei que a máquina de bobina, ela sempre aumentava a porrada. Quando você tem uma máquina de bobina e você quer usar ela para qualquer coisa e você aumenta a voltagem, para mim, eu achava que ela fazia o quê? Ela dava uma porrada mais forte. Mas a velocidade nunca aumentava. Diferente da máquina rotativa. A máquina rotativa, ela mantém a pancada, mas ela tem uma velocidade maior. Estão me entendendo? Então, para mim, a máquina de bobina, quando eu acelerava ela, colocava mais voltagem, ela só aumentava a porrada, né? Jabá caiu de novo. Ela só aumentava a porrada. E a máquina rotativa, se acelerava, dava mais voltagem, ela pancada igual e ela ficava mais rápida. Mas ela aumenta um pouco a velocidade, ela fica mais rápida, mais forte, mas aumenta um pouquinho a velocidade. Mas pouca coisa. Pouca coisa. Tem umas máquinas que eu faço para trás, para boldline, que dá para você usar também para linha fina se você abaixa um pouco a voltagem. É uma máquina para trabalhar com 8 volts mais ou menos. Mas se você abaixa aí para uns 7, 6, 6,5 assim, 5 volts, dá para você fazer linha fina. E ela diminui um pouco a velocidade também e a força. Aí dá para você trabalhar legal. Jabá, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a conexão, vou recomeçar. Pessoal, certo. Desculpem, eu vou tentar de novo porque está cortando demais. Eu não sei o que é. E vamos falar de máquina para agulha fina, tá? Fala, velho, vamos tentar agora. Vamos sim, ver se vai. Galera! Caraca, Serginho, que zica. Porra. Mas, cara, a minha internet está tendo um talo aqui, eu não sei o que está acontecendo. Vambora, vamos tocar. Jabá, explica um pouco pra gente sobre como é que funciona. Eu estava falando sobre isso agora. Como é que funciona? Você tem que ter a mola dianteira, a mola traseira. Como é que elas têm que trabalhar em equilíbrio? Ou uma pode estar muito mais trabalhando que a outra?
É 50-50, 30-70? Como é que funciona? 30, como é que funciona? Sérgio, 50-50, tem que trabalhar junto as duas. Sem uma, está forçando muito a outra. A mola traseira não pode forçar muito a mola dianteira. Tem um lance que é legal de ver, não sei se vai dar para ver aqui. Ó. Quando regula a máquina, vê se dá para você ver. Dá sim, chega pertinho aqui. Quando você pressiona o batedor nas bobinas e solta o batedor. Quando ele você está me falando que a na... mola dianteira não pode ter pressão, é isso que você está me falando? Isso, quando encosta no parafuso dianteiro, ela não pode tipo fazer assim, ó. Ela não pode demorar para descer. Não pode, isso, ela não pode fazer isso daqui, ó. Descer assim, ó. Tipo assim, ó. Ela tem que, soltou ela não pode fazer isso aqui, ó. Entendeu? Quando você encosta no parafuso, ela parou. Isso significa que a mola traseira está com mais pressão que a dianteira. Sim. Então, para ter uma pressão legal, você pressiona, você solta. Se a mola dianteira não comprimir muito, tá legal. Agora, ela não pode você soltar e ela comprimir ainda assim. Deu para entender? Deu, lógico. Isso para as duas máquinas, tanto para pintura... Isso para as duas máquinas, tanto traço quanto pintura, sombra. Que aí você vê que a mola traseira não está forçando muito a dianteira. Então elas vão trabalhar nivelado ali. Entendi. Puta, olha a bancada do cara, galera. Que inveja. Mostra aí essa bancada, pô. Meu, mostra essa bancada, pô. Tá meio... Deixa eu pegar aqui. Tá meio bagunçado aqui. Também trampando direto, né, Sérgio? Não dá para... Ô, Jabá, me fala uma coisa. Você se apega muito ao lance da regulagem das fontes ou você vai mais na sensibilidade quando você está construindo uma máquina? Serginho, eu vou mais na sensibilidade. O que eu vejo bastante quando eu vou montar uma máquina é a questão da amperagem. De você conseguir regular a bobina, batedor e pressão das molas para que a amperagem não seja alta. Gosto que a máquina trabalhe com amperagem bem baixa. Quanto mais baixa, eu acho mais legal a máquina. O melhor, então, é que a máquina trabalhe sempre com uma amperagem muito baixa. Com amperagem baixa. Quanto mais baixa, melhor. Porque ela vai trabalhar com folga, ela não vai exigir muito da fonte. Então, eu que não sei nada, eu vou lá e fico... A máquina tem que trabalhar com 7,5, com 8,5, com 9,5, isso não significa nada. Não, depende da máquina. Se ela estiver trabalhando com amperagem baixa, ela vai trabalhar legal, ela não vai aquecer. Agora, se, por exemplo, você coloca muita pressão na mola traseira, vai esquentar. Pode ser a máquina que for, o capacitor que for, ela vai aquecer. Entendi. E geralmente a galera, às vezes, quer mais força na máquina, pressa muito a mola traseira, dá muita pressão na mola traseira e acaba que vai esquentar. Ela vai ter força, mais força e mais voltagem. Vai precisar de mais voltagem para trabalhar se tivesse com a pressão menor na mola. Você sabe uma coisa que eu sempre percebi nas minhas máquinas? Pessoal, vocês estão vendo essa parte aqui traseira? Essa não tem, tá? Mas as máquinas, geralmente, quando são máquinas boas, elas têm um ângulo. Elas têm um leve ângulo. E esse ângulo é o suficiente para a mola funcionar. Ela trabalha reta. Você não tem que forçar ela. E esse ângulo você não mexe. Então a mola trabalha reta. Ela encosta aqui e aqui ela fica. Se você ficar forçando muito ela vai dar essa pressão que vai fazer sua máquina esquentar, que vai trabalhar com mais força atrás. Vai esquentar. Essas máquinas que já têm a angulação na base da mola é perfeita. Você colocou, não precisa dar nem pressão na mola. Às vezes um toquezinho, mas bem de leve. E uma coisa que eu vejo que a galera peca bastante quando está trocando mola é que coloca a mola e já pega de primeira, já dá uma pressão muito grande na mola traseira. E testa, só que não está legal. Aí vai querer ir voltando a mola. Só que aí não vai ficar legal. Já quebrou as moléculas da mola ali. Então já danificou a mola. Então, por exemplo, se eu tenho uma mola e ficar forçando ela para cima, para baixo, para cima, para baixo, eu vou quebrar a molécula dela?
Sim, não vai funcionar legal. Ela não vai trabalhar bem. Então, uma dica é assim, trocou a mola da máquina, você dá uma leve pressão, liga, testa, vê, não tá bom? Uma leve pressão também até você chegar. Não de primeira você já dá uma pressão muito grande na mola traseira. Que para voltar, ela vai voltar, mas não vai funcionar tão bem. Por isso que a gente fica fuçando e só estraga a parada, né? Né? Isso Pessoal, é... pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre regulagem de máquina? Agora é a hora. Qual o material que você usa para fazer as molas? As molas aço carbono 1010, 1020. E é igual, a traseira da dianteira é igual, não muda nada. Oi? É o A material traseira do para a aço dianteira mesmo. não muda nada. Muda só a espessura. Eu uso bastante mola nacional, velho. Eu gosto de usar... Eu tenho algumas molas que são importadas e tal. São boas também, as molas azuis, lembra? A galera antigamente falava, mola boa é azul. Se não for azul, não presta. Mas assim, eu uso muita mola nacional. Me adapto legal. Eu prefiro usar as minhas máquinas material nacional. Tudo aqui do Brasil eu acho mais cômodo e é a matéria-prima daqui, velho. Eu tenho, assim, como artesão, fabricante, eu tenho que me adaptar ao material que eu tenho aqui no meu país. Não vou ficar aliás, galera, importando vamos muita usar coisa material para fazer, nacional, hein? né? Não vou. Os capacitores não tem como, mas o resto do material quase todo é nacional. Não vou ficar refém, né, de ter que ficar importando Ainda mais mola e agora nessa tal. situação, cara. Não dá, nem dá. Você é louco. E tem Ó, um material muito bom aqui. O Gabriel está perguntando aqui para você falar um pouco sobre o chassi. Qual a diferença do material do chassi, cara? Qual o material ideal? Por que você usa esse material? Como é que funciona o chassi da máquina? Cara, geralmente eu uso... A maioria dos meus chassis são em ferro. Eu gosto bastante de ferro. A galera fala ferro doce, né? Ferro 1020 mesmo. Eu acho legal o ferro. Por causa do magnetismo e passa uma corrente legal também. E tem alguma diferença de eu ter uma máquina mais sólida para uma máquina mais grossa, vamos dizer assim, né? Uma máquina mais grossa para uma máquina mais fina? Assim, a vibração, né, Serginho? Uma máquina mais fina vibra bastante. A máquina com chassi mais robusto, ela quase não vibra. Né? E essa vibração aí, com o tempo, detona, né? Vai mexer no Ela tudo. fica mais firme, né? Atrapalha no traço isso ou não? Não chega, acho que não chega a atrapalhar, porque cada um se adapta. Mas com o tempo, a galera mais antiga, a maioria tem algum problema na mão e tal, por causa desse tipo de vibração, né, constante, tatuando todo dia, máquina vibrando muito, não é muito legal. E fora que a máquina mais robusta vai magnetizar muito mais, né, que a máquina fininha, igual essas máquinas que a galera faz de chapa dobrada. As minhas melhores são as máquinas mais robustas. É. Ó, o Nicolas está me perguntando assim, qual a espessura do aço para uma mola traseira? Qual a melhor espessura? Cara, vai depender para que ele quer a funcionalidade da máquina. Eu uso tanto a 0,50 quanto a 0,40. Vai depender muito. As duas vão trabalhar bem. Se for uma máquina assim, vamos supor uma híbrida, assim, vai funcionar legal. Tanto a 45 quanto a 50. Mas vai depender muito do que você quer a máquina. Se é uma máquina mais dura, uma máquina mais macia, aí isso vai interferir bastante. Ô, Jabá, tô com uma ideia aqui, cara. Vamos ver se você topa. Te colocar agora numa... Vamos marcar um workshop seu aqui em São Paulo para você ensinar a galera como é que é uma regulagem da máquina, a melhor mola, pegar essa galera que quer entender mesmo como é que funciona, entendeu? Porque o pessoal tá muito perdido, brother. Vamos, esses dias eu fiquei meio de cara com... O camarada me ligou querendo comprar uma máquina e tal, mas ele falou, pô, eu estou iniciando e quero comprar uma máquina rotativa para traço, porque eu não me adaptei com a máquina de bobina. Eu perguntei para ele, você quer ser tatuador de verdade?
Ele falou, quero. Eu falei, pô, então por que você quer começar com a máquina rotativa? Não desmerecendo, mas, porra, se você é tatuador, você tem que se adaptar à porra da máquina. Tem que saber. Você usou uma vez, não fez um traço legal, vai usando, você tem que, porra, os melhores traços eu acho que é com máquina de bobina. Eu o cara não consigo se me adaptar adaptar, com uma máquina de bobina para trás. Eu não consigo fazer linha até hoje. Tô com 30 anos de tatuagem. Eu juro por Deus que eu tentei muito, mas não consigo. Eu tiro o chapéu para quem consegue. Eu não consigo fazer uma linha decente com máquina rotativa. Eu uso máquina rotativa para pintura, mas não consigo, cara. Não, pintura e sombra é legal, mas para traço eu também nunca consegui, não acho legal. O que mais, galera? O que vocês querem saber? Bom, vamos passar para o próximo. A fonte. Qual é a sua dica de fonte? A fonte, ela influencia em alguma coisa? Pô, influencia sim. A fonte é a fonte de energia, né? Quanto mais limpa a energia que vai para a sua máquina, legal, melhor. E como é que eu sei se a fonte é uma fonte boa, uma fonte ruim? Porque agora eu vejo as fontes são com amperagem fixa, né? Você vai mudando ali o seletor, ela tem amperagem fixa. E tem umas outras fontes que tem a amperagem automática, que é o que a máquina puxa. Qual que é melhor? Pô, essas fontes novas, velho, eu tenho algumas aqui. Eu tenho uma Eiko antiga, bem antiga. Foi uma das primeiras que saiu com essa medida de DUT e tal. Eu acho legal também. Mas eu prefiro as fontes mais antigas, velho. As fontes mais fortes, que tem uma amperagem pelo menos de uns 2,5 A, 3 amperes. A fonte tem que ter isso. Menos que isso já não vai funcionar legal. Essas fontes com muita coisa eu já não curto muito, assim. Mas qual que é o segredo da amperagem? Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, porque assim, ó, a gente não sabe, cada máquina ela usa uma amperagem diferente, ou é a mesma amperagem. Como é que funciona isso, cara? Cada máquina vai usar uma amperagem diferente. Cada máquina não vai usar a mesma amperagem. A máquina ela funcionando, ela vai gastar, vai necessitar de amperagem para ela funcionar, que é a corrente. Então, por exemplo, uma máquina que está aí, que precisa de trabalhar com, vamos supor, 2,5 amperes, e o cara está usando uma fonte de 1,5 ampere, a máquina não vai funcionar legal. Algumas fontes até travam, elas. Tipo, a galera fala, sua máquina começa a funcionar, depois de um certo tempo vai ficando fraca e para. Mas não é a máquina precisa de 2,5 amperes para funcionar. Sua fonte tem 1,5 ampere. É a gasolina da máquina. Não está te dando os 2,5 ampere para você funcionar a sua máquina. Então, sempre uma fonte que tenha amperagem maior que 1,5. E que seja uma fonte estabilizada. A amperagem são os cavalos da máquina, é isso, pra vocês entenderem. É o cavalo da máquina. É quanto que ela tem de potência, quanto que ela vai conseguir bater. Não adianta. Se você tem uma máquina que ela precisa de 3 amperes, vamos supor, e você está usando uma fonte que tem 1,5, a sua máquina está trabalhando pela metade. Né? Deixa eu ver aqui. O pessoal aqui está me perguntando sobre o clip cord. Galera, o clip cord, o segredo qual que é? É um bom clip cord, que ele não tem seja maleável e que ele tenha um bom contato com a máquina. Só isso. Ele não vai mudar, ele não vai te fazer tatuar melhor. Não vai te fazer tatuar melhor o clip cord. Ele só vai dar um bom contato com a máquina. É só isso. Ele faz que não fique falhando, né? Eu fabrico esse clip cord, ó. Esse Mostra é por bem... Por que você fez ele? Esse daqui ele é como com um plástico, só que é um plástico bem duro. Então a pressão dele é monstro, assim. Em vista dos outros, ele é até meio chato de você colocar. Você pôs ele não fica mexendo igual aqueles clip cords de mola, mais fraquinho. Nossa, eu tenho um da National que deve ter uns 20 anos lá que eu tô usando. Mas o que acontece? Foda, né, a pressão dele, quando ele entra na máquina, ele não tem pressão, então ele fica meio solto. É isso que dá um mau contato, pessoal. Quando você coloca o plastiquinho também, fica ali na ponta,
Entendeu? Então não adianta. Vai lá e compra um bom clip cord com um bom cabo, é isso. Um clip Tem uma cord boa não vai pressão mudar seu para não trabalho, ficar folgando. Aqui, ó, Acon são as mais precisas? Acon o quê? As fontes? Não entendi a pergunta. A Acon é uma fonte bem precisa. As outras eu creio que são também, porque tem uma tecnologia bem avançada. A Critical e mais algumas aí são bem avançadas, são bem seguras as fontes. Hoje em dia... Eu prefiro alguma coisa assim, ó, Serginho. Pelo Deixa eu menos ver. para oficina, para mim testar minhas máquinas, para mim fazer, eu gosto disso aqui. Ó. Nossa. Isso aqui eu gosto. Mas por que você gosta dela? Explica pra gente. É uma fonte... Ela é uma fonte de laboratório, ela é estabilizada. E, velho, ela é muito precisa, é uma fonte analógica. Ela é bem precisa para você calcular a amperagem da máquina, ver onde você está indo, é muito precisa, velho. Aqui dá para você ter uma ideia que ela marca os amperes, né? Ô, pessoal, por favor, vai brincar. Esse dá... Longe não vai dar para ver aqui, ó. Aqui marca a amperagem, Serginho. Eu tive dessa daí, cara. Usei muitos muitos anos. Tive muitos anos dessa fonte. Eu não essa sei fonte por que eu inventei. Eu não sei por que eu inventei de comprar a porcaria que eu tô usando lá. Cara, essa daqui não é cômoda para viajar, mas para o estúdio é perfeita. Não oscila, não cai nada. É muito, muito boa essa fonte. Rodrigo, fonte não tem prazo de validade, tá? A fonte ela funciona para sempre enquanto ela funcionar bem. Ah, puta, a pergunta foi legal aqui, ó. O Seco. Ô, Jabá, qual que é a diferença, cara? Você tem ali o polo positivo, o polo negativo. Como é que eu uso isso? Legal. É legal usar um clip cord polarizado, né, velho? Certo. O positivo, velho, sempre vai ser no terminal. Sempre vai ser aqui no blinder. Embaixo. Isso, no blinder. O positivo no blinder e o negativo na carcaça. E se eu inverter, o que acontece? Ela vai funcionar, mas não vai funcionar tão bem, porque a energia ela precisa entrar no blinder, no terminal, passar pelas bobinas, magnetizar a bobina e ir no contato. Se você faz o contrário, o positivo ele vai percorrer todo o chassi para poder energizar as bobinas. Entendi. Você sabe que eu usei muitos anos de qualquer jeito, né? Eu nem também sabia. Eu usei uns 10 anos assim, e pra mim era a mesma coisa. Aí um dia o Paulo Fernando falou assim, pô, mas você não usa o vermelho pra baixo? Eu falei, por quê? Tem que usar pra baixo. Falou, vai funcionar direito, mas... Nunca usei, cara. Agora há anos eu tô começando. Jabá, você, além das máquinas de bobina, você está fazendo algum outro tipo de máquina, rotativa, transversal? Pô, tô fazendo, eu não tenho nenhuma pronta aqui, velho, que eu faço mais por encomenda. Tô fazendo um modelo transversal que tá bem bacana, bem legal. Fala um pouquinho dela pra gente. É bem versátil a máquina, Serginho. Ela serve tanto para traço quanto para pintura. Tem uma regulagem ali na traseira que lembra um pouco a regulagem da máquina de bobina. E tem outra regulagem no batedor para abertura do batedor. Funciona bem parecido com a máquina de bobina. Só que é bem, bem forte. Ao mesmo tempo que é forte, é uma máquina macia. Tem um recuo bem legal. Você acha que ela é um meio termo entre a bobina e a rotativa? Sim, sim. Pode-se dizer. Tem um desempenho bem bacana, bem legal. E as rotativas, você está fazendo também? Faço também. Tem um modelo antigaço que eu faço, que é uma rotativa com motor, com batedor, que é legal pra caramba, e as direct drive também.
Ó, o de arte aqui, está enxergando aqui o que ele está falando aqui, ó? Não, não. Ele tá fazendo uma. Ele falou que você esqueceu de falar da polaridade do capacitor. Cara, o capacitor ele tem uma. Deixa eu pegar aqui. Dá um tchau pro pessoal aqui, Augusto. Tchau. Fala assim, você é tatuador. Não. Esperto. Dá para ver. Dá para ver? Tem uma setinha. Dá pra ver, dá pra ver. Então, eu ligo sempre o positivo embaixo e a parte que vai no contato, a parte de cima. Sempre nessa posição. Legal. Ô, Jabá, e quando a gente tá usando a máquina de bobina, ela começa a dar aquela faísca azul? Ah, capacitor. Já o capacitor zoando já, estragando já. Aí tem que Aí trocar. ele fica a faísca muito azul e às vezes dando choque. Às vezes dá uns choquezinhos quando o capacitor tá queimado. Pô, legal. Ô, e você sente uma diferença assim de chassi fundido e chassi que você solda ele e constrói o chassi com chapa dobrada? Como é que funciona? Ah, dá uma diferença sim. O material inteiriço eu acho que é mais legal. É bacana. Além de ser mais robusto, velho, eu acho que dependendo da liga do ferro é bem legal, interfere pra caramba. Tem alguns fabricantes que mandam fazer a própria liga, né? Tanto de carbono, tanto de ferro, e combinam a liga para ser tanto... É o blend do aço, né? É, tanto para magnetismo quanto para condutividade de energia, né? É legal. Jabá, vamos lá, cara. Agora eu preciso que você me dê uma dica. Eu comecei a tatuar agora. Ah, E eu não sei como regular a minha máquina de traço. E também não sei como regular minha máquina de pintura. Eu quero que você me dê uma dica de máquina de traço e uma máquina de pintura. De regular. tu lembra? Eu sei que é muito difícil, mas me dá uma Mas- base, cara. Eu não entendo nada. Vamos voltar lá atrás, quando a gente começou. Quando eu comecei a tatuar, tinha a primeira máquina de bobina e tinha um tatuador aqui, tem até hoje, Cícero. Eu comprei minha primeira Spalding dele. Né? Eu falei, cara, mas como é que eu regulo? Como é que regulo? Ele falou, ó, olha aqui, liga a máquina, tá vendo? Um 8. Você vê esse 8 é O para 8, cara, trás. deixa eu explicar pra galera. Tem um batedor, pessoal. No batedor, se eu olhar de frente, ele tem um pino. Quando a máquina Essa tá vibrando, ela faz o número 8. Eu também escutava isso. Não é, Sérgio? Essa, assim... Quando eu comecei, era isso. Não sei se vai dar para ver. Aí, ó. O seu tá mais... Tá um 8 duplo. Tá. Atrás do vídeo. Aí, quando eu comecei a tatuar, assim, para traço, faz um 8 e para pintura, um pouquinho mais aberto. Né? Então, Geralmente pintura é isso. sempre é um... O batedor sempre é maior para pintura, do que para traço. Do que para traço. Aí vai que você pode colocar aí um meio termo para fazer uma máquina para bold line. Ela pode sentar aí no meio termo aí. Uma batida um pouquinho mais longa para bold. Entendi. Né? Entendi. Jabá, quem quiser fazer uma máquina com você, como é que funciona? Ah, pode mandar mensagem aí no privado aí e a gente troca uma ideia. Veja o que você quer e a gente desenvolve a máquina, desenrola. E você vai fazer com todo o carinho pro cara? Você vai dar uma atenção para ele? Você vai fazer com amor? Ou você vai fazer de qualquer jeito? Sempre, sempre, Serginho, sempre. É uma das minhas paixões são as máquinas, assim. Acho que eu curto bastante fazer as máquinas sempre os modelos diferentes, não gosto de fazer muita coisa igual. Eu acho muito bacana. Tem um projeto com um brother da Argentina, com o Lucas Strani. Puta, esse cara é legal pra caralho. Pô, LKS, ele é foda. A gente tem um projeto Conexão Brasília-Buenos Aires.
Ele vem aqui para casa uma vez por ano e a gente fica na oficina a semana toda, assim, né? Aí ele traz algumas peças da Argentina, eu tenho algumas coisas aqui, e a gente fica fazendo alguns experimentos, monta algumas máquinas juntas e monta algumas com batedor longo, umas medidas diferentes, assim, para experimento, para experimentar. Ele trabalha muito com o oriental, então a gente já fez algumas coisas para oriental muito foda, com batedor de 50 milímetros. Assim, a mola bem macia, uma paulada, assim. Gente, Aí vocês isso é não sabem o legal. que é isso aí. Isso cara, como é que é aquele. É Uma um batedeira martelete, nervosa, cara. velho. É, um Sabe? martelete, cara. Então, eu curto muito isso, fazer umas long frame. Eu acho legal fazer esse tipo de experimento. Aqui no Brasil ainda é um pouco difícil para a galera. Tem alguns que já tem, mas se a galera que está assistindo puder entrar na internet, dar uma pesquisada, depois posso até mandar uns links onde vende. Seria legal comprar umas fitas de aço, de mola, tá ligado? Umas duas espessuras, um alicate e uma tesoura. Não vai gastar muita coisa. E dá para você fazer suas molas, dá para você fazer suas Então, cara, experiências aí, cara. esse negócio de mola, todo mundo acha que é uma coisa do outro mundo. E, na verdade, Como é, cara? você já viram aqueles portões que você baixa, assim, de loja? A mola que tem lá dentro que sobe e desce é bem parecida com a mola que a gente usa É. na máquina, não é isso? No começo eu usei aquilo pra caramba, porque não tinha muito conhecimento, não sabia onde encontrar. Eu usei aquelas molas bastante, assim. Só que não dura muito, né? Ela não é muito flexível, assim. Não é tão aço mole. Ela não é feita para É, vibração, né? é. Mas funciona. É legal, Porra, isso é uma coisa bacana, assim, de aprender, de ir atrás, procurar. Eu fico bastante feliz, assim, nessas lives, assim, e trocando ideia na internet, porque ainda tem bastante tatuador que curte máquina de bobina. Né? Outro dia os caras falaram, pô, e aí, você acha que vai acabar um dia? Eu falei, pô, não vai, só se a tatuagem Nunca, acabar. Só se a nunca, nunca. tatuagem acabar, a máquina de bobina acaba, mas enquanto tiver tatuador, véio, vai existir, não tem como. Até aqui, ó, o Diarte está perguntando do isolamento do chassi. Explica para ele por que você tem que isolar o chassi. Já, me dá um minuto, eu já volto. Tá. O isolamento do chassi, o isolamento dos terminais, né? Do blinder e do blinder traseiro e dianteiro, é isso que você quer dizer? Velho, não pode encontrar. O único contato que tem que ter no chassi é do núcleo da bobina, das bobinas e da base da mola. O resto tem que ser isolado, tanto o blinder dianteiro quanto o blinder traseiro, onde passa energia. A energia entra aqui e aqui seria como se fosse o interruptor da máquina, onde ela liga e desliga. Então tem que ser, essas duas partes têm que ser totalmente isoladas do chassi. Acho que é isso. Voltei, galera! Ixi mesmo. Isso, Jax, a gente usa tanto algumas arruelas de plástico que já tem próprio para isso, mas também algumas arruelas de fibra com um caninho dentro de plástico. Eu não tenho aqui, mas é simples, uma arruela de fibra e uns caninhos assim, deixa eu ver. Eu uso essa mangueirinha aqui para isolar o parafuso por dentro do chassi. E por fora uma arruela de fibra para isolar. Esse acho que o isolamento mais fácil que tem para fazer. Aquelas arruelinhas de plástico é mais complicado de achar. O Aguiar está me perguntando aqui, Nascimento, se você já usou a Yoki nas suas máquinas. Yoki. O Yoki é mais usado em máquinas de bronze, latão, alumínio, porque nas máquinas de ferro não tem necessidade de usar o Yoki. Mas o que é o Yoki? Que eu não sei, eu estou chegando agora, que eu não sei o que é o Yoki. O Yoki é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho algum aqui que tenha.
Tenho essa National aqui que é Linda. Adoro, pedreira cara. deluxe antigaça. Tá vendo embaixo da bobina, entre a bobina e o chassi, tem uma barrinha de ferro. Esse é o Yoki? Esse é o Yoki. E ele faz o que? Ele faz a eletricidade correr melhor ali? Não, a questão do magnetismo. A bobina, ela tem que fazer como se fosse aquele símbolo do ímã mesmo. Como se fosse o U. Uma bobina tem que estar interligada com ferro na outra, para o magnetismo correr melhor. Então, Senão, quando o cara tem uma máquina, por exemplo, de alumínio, tem que ter um negócio desse. tem que ter um Yoki. Tipo essa Para as daqui, você bobinas lembra dessa trabalharem daqui, ó? juntas, senão... Eu mostro toda a live, eu tô mostrando. essa daí é ela. legal, hein? Você era da galera Olha de só. Minas, Serginho? Olha só. Era de Minas essa galera que fazia essa Eu não máquina? lembro, cara. Eu lembro que lá na convenção do LEDs, eu vi, eu achei do máximo, cara. Eu sempre gostei de Extra Light. Pô, Né? Isso daqui é uma Pode Extra crer. Light, ó. sim. Legal. Então, o Yoki é para isso, para unir o magnetismo de uma bobina com a outra. Chassi de ferro não precisa, que já faz essa ligação direto no chassi. Entendi. Galera, vocês têm mais alguma pergunta aí pro Jabá? Aproveitem, pô. Vamos perguntar alguma coisa legal. Ô, Júnior, você que não sabe tatuar direito, pergunta aí, pô. Como Legal, é, a questão de máquina também, a galera fica perguntando, fala, velho, tem que desmontar a máquina para limpar? Eu falei, velho, não, acho que não precisa, ainda mais se você pega umas máquinas custom, umas máquinas feitas à mão, que é feita peça exclusivamente para máquina. Às vezes você desmonta, quando você for montar, vai sobrar umas arruelas. Não vai funcionar legal. Mas, Jabá, porque a eu gente sou um usa tatuador. umas arruelas, micro arruelas de ajuste, embaixo das bobinas, que é para casar certinho o batedor no núcleo da bobina. Cara, é E milimétrico, galera. É milimétrico. Se você tira aqui, você fudeu. E o núcleo traseiro, ele não pode encostar no batedor, só encosta o núcleo dianteiro. O traseiro, ele tem que ter... Ó, pessoal, ele tá Tem que falando ter isso uma aqui, ó. Tá folga. vendo aqui essa bobina aqui, ó? Tem esse núcleo aqui, ó. Ele não pode encostar. Ele tem que ficar 1 milímetro, meio milímetro ali. Não pode encostar. Só o da frente, é isso? Só o da frente, o de trás não encosta. Então, a gente usa umas arruelas que são muito finas para ter esse ajuste. Aí, às vezes, o cara desmonta, quando vai montar, fala, pô, a máquina tá uma merda, tá ruim. Mas é difícil montar de novo do jeito. Só a galera, os tatuadores mais Que já, experientes, já, aí sim, que já sabe montar. já sabe desmontou disso daí. muita máquina, né? Mas agora vocês estão aprendendo, vocês sabem que... Ó, pessoal, você vai pegar uma máquina, tá boa, excelente. Quebrou alguma coisa. Meu, quebrou, leva pro cara que construiu a máquina, tá? Tenta deixar ela mais parecida do que era. Se você não sabe mexer, não mexe. Ou então faz um curso com o Jabá vai ensinar vocês, tá? E agora eu sou o tatuador mó porcão. Eu vou lá, pego minha luva cheia de tinta, pego na máquina, deixo ela toda contaminada. E aí depois o que eu faço? Eu limpo com o quê, Jabá? O que eu faço? Me ajuda. Caraca, Serginho. Putz, só com um pincelzinho e álcool, velho. Bem na manha, bem minucioso, mas pouco álcool, não muito. Porque álcool vai umedecer demais ali, a umidade não é legal para parafuso, acaba enferrujando tudo. Então tem que ser muito cuidado. A melhor coisa que tem, para quem não tem muito cuidado, é embalar a máquina. Embalou. Plástico, galera, plástico na máquina. Não fiquem pegando vocês com a máquina cheia de sangue, tinta. Pega nela para desmontar, para passar álcool. Isso vai enferrujar a máquina. A máquina vai ficar feia. Você começa a estragar ela. Não desmonta. A máquina boa você não desmonta, gente. Não mexe na máquina boa. Máquina boa ela tem uma alma. Se essa mola quebrar, você já perdeu. Ela nunca vai ser igual. Então, muito cuidado, muito carinho com a máquina, pessoal. Muito carinho. Máquina é uma coisa que vocês têm que ter um amor da sua vida. Juro. E a máquina, com o tempo, você monta uma máquina e conforme você vai usando, vai tatuando, as peças vão se ajustando.
o batedor se ajusta com o núcleo da bobina, as molas, então é um conjunto. Ela se ajusta ali todas as peças. Se fica desmontando, não vai voltar. Pessoal, quando eu comecei a tatuar, você comprava a máquina de tatu, vinha no manual dela, para você deixar ela funcionando no clip cord assim durante horas, para ela amolecer, para Para amaciar, né? Eu gostava Hoje em dia eu não sei mais, né, se isso aí funciona. do manual da Mick Sharp, para não se preocupar com o barulho. Porque o barulho, às vezes, não é o melhor do mundo, mas a máquina é boa. Mas o barulho... Ó, o Moreto está fazendo uma pergunta legal. Qual o material ideal para o núcleo das bobinas? Qual a grossura do fio? Fala um pouco das bobinas. Fala do núcleo. Cara, Fala como é que o núcleo... Explica como é que o núcleo funciona. Por que tem 10 voltas, 8 voltas, 12 voltas? Explica sobre isso. O material do núcleo, quanto mais ferro, melhor. Tem que ser ferro, porque ele tem que magnetizar, tem que ser bom magnetizador. Senão não vai ficar legal. Cara, eu uso assim, Serginho, nas minhas máquinas, né? Traço fino, bobina de 8 camadas, de 6 a 8 camadas. 6, 7, 8. Para pintura, de 8 em diante. Até no máximo 12, mas hoje em dia, eu uso um fio 24, número do fio. 24, você não precisa ter uma bobina tão robusta para ter uma máquina forte. Hoje, uma máquina de 10 voltas, 8 voltas, você tem uma força legal. E o que é 10 voltas, 8 voltas? O que é isso, cara? O que muda? Uma máquina com 8 voltas, a energia ela vai percorrer toda a bobina muito mais rápido que uma bobina de 10 voltas. Então, com menos volta vai ser uma mais rápida que a de 10 voltas. Em compensação, por isso de que as 10 máquinas voltas de linha vai tem a ter bobina mais fina. fio e vai ter mais força nas bobinas. Que a de traço não precisa de tanta força quanto a de pintura. Ô, Jabá, eu vi uma máquina que você fez um tempo atrás que ela tinha uma bobina só. Sim, a single. Que é isso, cara? É legal, mas aí você acaba compensando, Sérgio, porque é uma máquina de uma bobina, mas em compensação são 12 voltas a bobina. Então fica como se fosse uma máquina. Se fosse uma máquina de bobina, de 2 bobinas, seria faixa de uma máquina com bobina de 6 voltas para trás. Então, entendi. canalizei toda em uma bobina de 12. Ou 12 e funciona igual. Funciona igual. Funciona igual. Força, é bem forte. O Caio tá falando que essa é foda. Você gosta, Caio? Não, o Caio tem uma. Legal. Caio é um dos caras que eu conheço que mais máquinas de tatu e de qualidade de coleção, cara. Eu tenho coleção boa de máquina também, viu? Imagina isso aí. Eu tenho 120, 130 máquinas. Ele tem máquina pra caralho também, só máquina boa. Que da hora. Deixa eu ver, o Anderson aqui tá me perguntando, quando você for encaixar o clipe cord na máquina, percebe que o ferro do clipe tem uma ponta maior que a outra. Irmãozinho, isso aí não influencia em nada. O que você tem que entender, o clip cord, ele tem que encostar na máquina. Não importa se ele é maior ou menor. O importante é assim, quanto mais ele encostar, mais contato ele vai ter. Então, quando ele virar assim, ó, ele tem que estar sempre encostado. É só isso, é super simples. Aí o outro rapaz me perguntou do RCA. RCA é melhor, porque ele não mexe tanto igual o outro. Eu já gosto do clip cord tradicional. Mas assim, o importante é que ele tenha pressão. Ele tem que encostar na máquina e não dar folga. Porque quando ele dá folga, na hora que ele vira, ele vai dar a falha. Certo? Eu prefiro o clip cord também, 100% clip cord. Eu acho bem mais prático. Isaac, a live vai ficar salva lá no Instagram do Tatu, aqui no Instagram do Tatuiu e no YouTube também do Tatuiu, tá? Fica tranquilo. O Isaac aqui de Brasília, sangue bom. Legal. Bem-vindo, Isaac. Você tatua desde os anos 80. Você não acha qualquer máquina...
Vitor, cara, deixa eu fazer uma explicação para você aqui, ó. O que faz a tatu não é a máquina, é o tatuador, tá? A máquina é uma excelente ferramenta, tá? A máquina ela vai ser mais rápida ou mais lenta. É igual você ter uma Porsche, igual você ter um Fusca. Os dois vão te levar num lugar. Um vai te levar mais rápido e o outro vai te levar mais lento. Mas assim, o importante é você. Você tem que fazer a coisa com amor, com carinho, bem feito, é lógico. Quando você sabe fazer, você quer ter uma ferramenta melhor. Você quer fazer rápido. E às vezes a sua mão trabalha rápida. O grande segredo da máquina de tatuar é você pegar essa ferramenta maravilhosa, que é ela, e fazer ela trabalhar de acordo com como funciona a sua mão. Se sua mão é lenta, tem uma máquina lenta. Se sua mão é rápida, tem uma máquina rápida. Simples assim. É ou não é, Jabá? É isso, tem que se adaptar à máquina. Hoje em dia tem máquina para tudo, velho. Tem várias regulagens, dá para você se adaptar legal, ver uma máquina que mais corresponde contigo, com o seu trabalho. O Luiz Gordo tá falando aqui das máquinas híbridas, né? Meu, galera, antigamente só tinha máquina híbrida. Você pegava uma máquina e usava para tudo. Eu não tinha grana, era mó duro. E aí o que eu fazia? Eu tinha uma máquina, tinha que ficar regulando ela diferente. Porra, cara, isso é uma máquina híbrida. É uma máquina que você usa para tudo. Hoje em dia, você quer praticidade, você pega e tem 10 máquinas diferentes. Cada um para uma regulagem. Eu quero uma máquina para linha fina, eu quero uma máquina para linha grossa, eu quero uma máquina pintura pouca agulha, máquina de pintura para muita agulha. E você vai fazendo o seu case de máquinas ali, né? Seu quiver de máquinas. E é isso. A máquina híbrida é uma máquina que funciona para tudo, só que é uma máquina assim que, para gente que é profissional, já fica mais complicado, né? Fica mais nem lento. Nem é para pintura e nem é para traço, né? E acaba entendeu? que então... a galera acha que, por ser uma máquina híbrida, você fez uma regulagem e você vai usar ela tanto para traço quanto para pintura. E não é. Você tem que regular ela. Você pega a regulagem para traço, pega a regulagem para pintura. Agora, se você se adaptar com a mesma regulagem para traço e pintura, tranquilo. Pessoal, não tem segredo, tá? Assim, qual que é o grande lance? O que serve para mim não vai servir para você, tá? O que serve para você não vai servir para mim. Nunca. Eu trabalho de um jeito, você vai trabalhar de outro. Então, você tem que ter um material que funciona para você. Tá? Você vai se adaptar à máquina, vai se adaptar ao material que você usa. Tá? Não existe regra, galera. Não existe regra. Existe você se adaptar a um material e você falar assim, ó, pô, agora eu quero uma máquina um pouco mais rápida. Desse jeito, um pouco mais rápida. Agora eu quero uma máquina um pouco mais lenta, que ela tenha mais força e vai empurrar determinada agulha. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, Jabá, que a gente não falou, é sobre a tinta, né? A gente tem tinta mais grossa e tinta mais fina, mais líquida. Que máquina que eu devo usar para uma determinada tinta e a outra determinada tinta? O que eu uso? Uma máquina mais grossa, que tem um pigmento, uma tinta mais grossa, que tem um pigmento sólido, que é aquela tinta grossa que você chacoalha e ela fica com aquele líquido em cima, que é uma tinta de pó. Qual máquina é melhor usar? A máquina com uma batida um pouco mais pesada, né? Mais pesada e uma aplicação mais lenta, né? Na minha opinião. Você vai aplicar mais lento e uma batida de uma máquina mais forte. Exatamente, exatamente. E para uma tinta mais líquida, mais homogênea, né? Que a gente tem hoje. É o contrário. Né? O contrário, total. É uma máquina mais rápida. A galera usa muito as PEN, usa algumas máquinas rotativas que tem o recuo, tal, que a galera que usa para realismo e tudo, hiperrealismo, aí tu usa sempre uma tinta mais, acho que a tinta é um pouquinho mais rala, né? Mais rala para você dar aquela, ela ficar mais homogênea, ela ficar mais diluída, mais um aerógrafo, né? Então, aí a máquina tem que ser uma máquina com aplicação mais macia, senão você vai estourar tudo. Pessoal, tudo tem diferença. Se você usa uma agulha mais grossa, uma agulha mais fina. Na minha época, quando a gente soldava a agulha, você tinha as pontas que eram mais assim, triangulares, as pontas mais assim, parecia uma prancha de surf, as mais finas ainda, tudo vai influenciar. A batida da máquina é tudo adaptação, turma. É tudo adaptação.
Você tem que se adaptar, e aí quando você se adaptar, você vai saber o que você quer, e você vai chegar pro Jabá e vai falar assim, Jabá, quero uma máquina assim. Aí você vai estar fazendo um grande negócio. E é É persistência, isso. né? Tem que persistir, porque não é porque pouco tempo que você está tatuando e já não se adaptou numa máquina de bobina. Você tem que persistir, você tem que aprender. Então, alguma coisa não está... Para você não se adaptar, alguma coisa não está certo ali. Alguma coisa não está Nossa, legal meu, para que você quantas não se vezes eu peguei adapta. uma máquina, me adaptei de cara e levou várias vezes para eu me adaptar, e são máquinas que eu não largo por nada hoje, né? É, É não é, ter paciência e entender o funcionamento, turma. que é o que Tá? você falou aí várias vezes. A máquina não vai fazer nada. É você. E essas coisas que o Serginho está falando é com tempo de tatu. É tatuando, é todo dia que você vai ficando mais sensível a essas coisas e vai vendo o que é melhor para o seu dia a dia, o que é melhor para você trabalhar, o jeito que você trabalha. É isso aí. Meu, máquina de bobina eu adoro, pessoal. Máquina de bobina eu acho do caralho. Máquina rotativa eu acho do caralho. A transversal eu acho do caralho. Eu gosto de tudo. É tudo questão de adaptação. Eu, por exemplo, hoje em dia eu uso máquina de bobina mais para linha. Máquina rotativa eu uso para pintura mais homogênea, né? As transversais eu gosto para usar para linha grossa, né? Mas se eu quero fazer uma pintura mais raspelada, como vocês falam, mais granulada, eu uso uma máquina de bobina mais lenta e mais... Oi, filho. Tá bom, já vou lá. Desculpa. Desculpa. Vocês entenderam? Então é isso, é tudo questão de adaptação. Vocês vão se adaptar a um estilo diferente de máquina. E bola pra frente. O Luiz Gordo, você conhece o Luiz Gordo? Sim, o Luiz é Luiz parceirão. Gordo. Galera, quem não conhece o Luiz Gordo, segue ele aí, ó. Que ele faz as máquinas estilo Jail Tattoo. É a máquina da cadeia, galera. Foda. Ele faz uma máquina com escova de dá para dente, mostrar esse aqui, cara. ó. Ele faz com máquina de escova de dente, igual na cadeia. Cadê? Não tá É dando para mostrar incrível. aqui. Ele É fez um mimi incrível. foda. É incrível, Caramba. cara. É incrível. Oi, eu sou o escudo. É isso aí, Luiz galera. é parceirão, Questão de se adaptar. parceirão do Duel. Dudu, ei, cara, eu gosto de vir pro Brasil, man. Bom, Jabá, eu acho que a gente conversou o que a gente tinha que conversar. Tivemos Serginho, umas dificuldades no começo aí de conexão. Agradeço a todo mundo, ao Caio, ao Isaac, a galera toda, o Luiz. Entendeu? Legal. Aqui, ó. Pessoal, pedal não influencia em nada na tatu. Pedal é só para você ligar e desligar. Eu nem uso pedal há anos, eu ligo direto. Tá bom? Isso. Jabá, irmão, muito obrigado. Foi uma live Serginho, muito obrigado, produtiva. Pensa no que eu te falei, da gente fazer aqui um workshop vamos. aqui no estúdio. Você Legal. vem para São Paulo, a gente, vamos curtir. Deixa acabar essa loucura toda aí. E a gente ensina a galera que quer aprender a regular a máquina, pegando, segurando na máquina, ligando ela, vendo a diferença, botando o dedo lá, a unha lá batendo, e vocês vão ver como é legal. Com certeza. Legal. Tá bom, meu querido? Tá bom, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Beijo no coração de todo mundo aí. Valeu, Jamar. Valeu, Serginho. Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Galera, valeu.